A gente não pode depender apenas da nossa força de vontade. Tipo assim, eu vou ficar sem açúcar e pronto, acabou. Porque se a gente depender só da nossa força de vontade, vai chegar uma hora que a gente vai falhar na missão. É importante a gente tomar atitudes para que a gente consiga, de fato, ficar um período sem açúcar. E essas atitudes que vão fazer você ter mais força, resistir. Então, por exemplo, uma pessoa que faz uma dieta super restritiva, pô, a vontade de comer alguma coisa de energia rápida vai ser extrema. Então, algumas atitudes que a gente precisa tomar. Eu listei algumas aqui e eu separei elas para vocês. A gente não pode confundir fome com vontade ou gula por doce. Fome é uma coisa, vontade de você comer um doce, gula é outra. Então, por exemplo, vamos supor que você faça uma refeição bem feita e você come e você está saciado. E aí, depois da refeição, você sente aquela vontade de comer o doce. Então, nesse caso, não é fome. Por quê? Você já comeu, você está saciado. É uma gula que você está tendo por doce. Seja por hábito, porque está definido, toda vez que você come alguma coisa depois da refeição, você quer comer um doce, ou seja por uma questão emocional. Comer aquilo ali para você conseguir, de fato, se sentir melhor. Então, a gente precisa saber o inverso também. O inverso seria o quê? Entender que às vezes não é vontade de comer doce que a gente tem, é fome. Então é importante a gente se manter saciado para que a gente consiga evitar ali o açúcar. A primeira impressão, né? O açúcar, principalmente aquele que a gente pega em casa e tal, aquele refinadinho. Você consome, ele não tem fibra. Então é uma energia que entra no seu corpo e rapidamente é disparado. Então se tem utilidade, o seu corpo vai lá e usa. Se não tem utilidade, o que ele faz? Ele estoca. Como o quê? Como gordura. Então ele vê, opa, essa gordura eu posso usar futuramente. Então ele guarda. Então ele vem para a nossa reserva de gordura. Então, você deixar de consumir o açúcar ajuda nesse sentido. No sentido de você conseguir eliminar a gordura. Entende? Eu comentei que a gente come ali, né? Tem aquela gula depois do almoço de comer um docinho ou qualquer momento do dia, talvez por uma questão emocional. Entende? Então, é importante você cuidar dessa parte. Criar momentos de felicidade. Por quê? Sempre quando a gente está ali com algum problema emocional, alguma coisa, a gente quer se recompensar um pouco. E aí comer um doce, comer uma coisa que é palatável, faz a gente se sentir bem na hora. Então você está ali meio para baixo, pô, você come aquilo, você se sente melhor. Então uma das formas de a gente conseguir controlar isso é vocês pensarem em coisas que geram prazer para vocês. Vocês pararem assim no dia e refletir. Pô, o que eu gosto de fazer? Talvez é praticar um esporte, entende? Não necessariamente só fazer exercício igual academia, mas praticar um esporte que talvez você praticava lá atrás, que você gostava. Talvez tirar um tempo para brincar com seus filhos. Talvez pegar o seu esposo, sua esposa e fazer um rolê super legal, sabe? O seu irmão, a sua mãe, sei lá. Mas, tipo, fazer coisas que te dá prazer, entende? Para que você não compense naquilo. Para a gente cortar essa parte que o emocional a gente precisa suprir comendo alguma coisinha, entendeu? Então, é importante a gente cuidar desse hormônio que gera essa sensação de bem-estar e prazer. E não é só na comida que a gente consegue adquirir, mas sim em outras questões também. Outra coisa, o tédio. Quando a gente está entediado, há uma tendência de a gente procurar alguma coisa para comer. Então é importante você se manter ocupado. Procurar, se você tiver algum momento do seu dia que seja ocioso, fazer alguma coisa. Às vezes é no trabalho, às vezes está no trabalho, sei lá, do que vocês trabalham, que são profissões variadas. Tem algum momento que você fica ali parado, ocioso, esperando a hora para sair, não sei, ou alguma coisa do tipo. Então, procurar se manter ocupado. Isso vai ajudar muito no processo. Separei outra coisa também. Água. Água ajuda bastante, vai te manter hidratado. Então, se você está num momento onde talvez o emocional está batendo ou o tédio está batendo, beba um copão d'água, só para ver o que dá. Se você beber o copão d'água e tipo, se sentiu melhor, tranquilo, você não come o doce. Na minha preparação, quando eu estava para competir, eu não ia errar na dieta, porque tipo, estava muito próximo da competição. E eu tinha vontade de comer um doce, alguma coisa que era mais palatável. E aí eu pegava, separava uma água lá do lado, e aí eu estava trabalhando, estudando, só tomando água até dar o horário da refeição. Foi algo que, para mim, particularmente ajudou. Então, acredito que para vocês pode ser essencial também se vocês separarem uma água ali, andar com a garrafinha parecendo um animal de estimação, para cima e para baixo,
e sempre quando possível se manter hidratado. Uma das ideias também, a gente está fazendo meio que loucura, falando para vocês, tipo, parar de uma vez. Só que a ideia é reduzir a frequência aos poucos. Então, se vocês tomam por dia 5 garrafas de Coca-Cola, começa reduzindo para 4, depois para 3, depois para 2, depois para 1. Depois, em vez de ser os 7 dias na semana tomando Coca-Cola, ter apenas 6 dias, depois 5 dias, e vai reduzindo, até você zerar. E aí, depois disso, você escolhe, entendeu? Se você vai querer tomar com tanta frequência ou não, entende? Mas a ideia de você, aos poucos, reduzir a sensação doce é importante, entende? É mais fácil de você sustentar. Porque se você fica um tempo, aí chega uma hora que você pega e, sei lá, come alguma coisa ou toma alguma coisa, eu tô até com medo dos 21 dias, entendeu? Que vai ter o refeed, vou colocar o pessoal pra comer lá. Aí Dileus até falou assim, ô, me avisa quando vai ser, que eu vou fazer umas comprinhas, que o negócio vai ser louco, entendeu? E tipo, é exatamente isso. Dá aquela vontade extrema de comer, e quando for comer assim, comer até no outro dia, o estômago doer. Outra questão, dormir bem. Isso é uma situação difícil, né? Nem todo mundo vai, tipo, conseguir disponibilizar o horário certo para dormir e tudo mais. Mas se você conseguir fazer isso, é excelente. Por quê? Quando a gente não dorme bem, a gente já fica com a fome desgramada. O apetite ele aumenta muito. E outra, a nossa tomada de decisão ela é prejudicada um pouco. Então a gente tem uma tendência, por exemplo, de pedir um iFood mais à noite do que de manhã. Raramente alguém acorda assim, vou pedir um iFood aqui. Mas à noite, depois de uma rotina de trabalho cansativa, está cansado à noite, você fala assim, pô, eu vou pedir um negocinho aqui porque preciso dar uma recompensada, entende? Então, descansar é bom até para você tomar uma decisão mais assertiva, enfim. Então é isso que vocês podem ajustar. Inclusive, uma dica para dormir bem, antes de chegar o horário ali de dormir, 1 hora antes, não se conectar com celular ou qualquer aparelho eletrônico, televisão, para você ter um sono de mais qualidade e você conseguir repousar de fato. Entende? Não ter aquele sono que parece que você dorme, mas você não dorme. E no outro dia você acorda fadigado e cansado da mesma forma, tá? Outra coisa, que eu já tinha até comentado, não fazer dietas restritivas. Quando a gente foca em cortar a quantidade de alimento, em vez de focar na seleção de alimentos, há uma grande tendência de a gente sentir muita fome. E aí a gente vai ter 3 problemas para tentar não consumir o açúcar. O primeiro é pela questão emocional, quando a gente quer se recompensar. O segundo é pelo hábito. E a terceira questão é sentir fome. Então, quando você seleciona bons alimentos, e aí esses alimentos te dão saciedade, você já tipo, corta essa vontade de comer um açúcar, alguma coisa, porque você está saciado. Aí só tem que resolver a questão emocional e a questão do hábito. Eliminar ou reduzir os refinados e processados. Na minha dieta, por exemplo, tem pão. Mas eu não me lembro a última vez que eu comi um macarrão. E não me lembro a última vez que eu comi uma bolacha de água e sal. Mas, por exemplo, sempre quando eu vou comer um pão, eu combino com alguma proteína. Por quê? Quando eu começo a mastigar ali a proteína e o pão e tudo mais, quando o processo de digestão vai acontecendo, a energia daquele pão, ela vai ser aos poucos dispensada para o meu corpo. Diferente quando a gente come separado. A bolacha de água e sal. Eu nunca vi ninguém comendo bolacha de água e sal com ovo. Com frango, não sei, talvez um patê ficaria legal. Entende? Geralmente quando a gente come uma bolacha de água e sal, a gente come tipo separado. Então quando você come, sai no mesmo princípio quando eu comecei a falar aqui. É uma energia que ela vai ser liberada de uma vez só. E aí se o seu corpo tiver como usar aquela energia, ele vai usar. Se não, ele vai armazenar em forma de gordura. E é um alimento que não vai te dar tanta saciedade. E por não te dar tanta saciedade, você vai sentir fome. E se sentindo fome, você vai ter mais vontade de comer doce. Entende? Então é importante reduzir o consumo desses alimentos e aumentar o consumo de alimentos que tenham mais fibras, para te dar saciedade, para a gente conseguir driblar isso. Ele falou sobre, qual é a pergunta? Se a troca do açúcar, eu acredito que seja um passo intermediário. Então você quer reduzir ou até eliminar o consumo de açúcar, você pode utilizar o adoçante. Porém, o adoçante ele ainda tem o lance de te dar a sensação de açúcar. Então você sente o gosto do doce. Então, querendo ou não, ele não tira o vício que você tem, a gula que você tem pelo doce, entendeu? Pode ser um passo intermediário para você conseguir. Por exemplo, às vezes algumas pessoas tendem a não comer mais doce
e aí compra uma pasta de amendoim com a gente. Ah, vou comprar uma pasta de amendoim ali, a gente vende tudo mais, é adoçante, é docinho. Aí a pessoa come, aí daqui a pouco dá mais uma colherada, daqui a pouco foi a metade do pote. A pasta de amendoim é calórica pra caramba, quando foi ver, consumiu muita caloria, entende? Então, pode ser um passo intermediário, mas não dá para utilizar como moleta para dizer que é aquilo que vai fazer você reduzir o consumo, eliminar de vez.